Bom dia, meus caros alunos. Hoje vamos falar sobre a matéria do terceiro bimestre, análise combinatória. Nós vamos ver aqui o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, arranjo, combinação, filas e agrupamentos, permutação simples e permutação com repetição. Esse conteúdo é o conteúdo do terceiro bimestre, parte dele. Está no livro didático que vocês têm a partir da página 118 até a página 135. E nas aulas de matemática do CMSP, do dia 3 ao dia 21/8. Pequenos recados. Acompanhe essas aulas porque as aulas têm 45 minutos de duração, são apresentadas na televisão, às segundas-feiras às 17h45. E nas quartas-feiras às 17 horas. Quem não puder acompanhar simultaneamente pode ver depois no YouTube ou no canal do CMSP, tá? O que é análise combinatória? Bom, é o tratamento de dados, de elementos de um conjunto, ok? É assim, ao meu ver a matéria não é complexa, na verdade eu a acho fácil, espero que vocês também achem. Princípio aditivo. Então, o primeiro princípio aditivo. O que é princípio aditivo? Como diz o próprio nome, está ligado à adição. É você somar, né? Fazer a adição dos elementos de conjuntos disjuntos ou conjuntos que têm algo em comum. Na matemática, conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm nada em comum. São conjuntos de elementos separados entre si. Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? No livro didático não tem esse princípio aditivo, mas foi passado no CMSP e faz parte do conteúdo. Então, a gente vai passar para vocês também, dar uma ideia do que é. Na verdade, na teoria do conjuntos que tem isso daí, lá no primeiro colegial. Bom, dois exemplos. No domingo de manhã, as pessoas de um determinado bairro saíram de suas casas para cumprir os seus compromissos. 21 foram à igreja e 46 foram à feira. Quantas pessoas no total saíram de suas casas? Bom, vamos imaginar os conjuntos. Então, respondendo a 1. Vou subir um pouquinho aqui para ficar melhor. Eu tenho pessoas que foram à igreja. Eu tenho pessoas que foram à feira. Bom, quem foi à igreja não foi à feira. Pelo menos aqui não está dizendo isso. Então, acredita-se que são dois conjuntos separados, igrejas e feiras. Quantas pessoas foram à igreja? 21 pessoas foram à igreja. Quantas pessoas foram à feira? 46 foram à feira. Se eu quero saber quantas pessoas no total saíram de casa para esses compromissos, eu vou somar 21 mais 46. Então, a soma, na verdade, aqui é unir, né? Então, vou unir o I com F. Isso aqui é união. 21 mais 46, se eu não me engano, dá 7. 67 pessoas saíram de suas casas no domingo de manhã. Exemplo 2. Das pessoas que foram à feira, 30 compraram frutas, 20 compraram verduras e 15 compraram tanto frutas quanto verduras. Quantas pessoas no total fizeram compras na feira? Bom, se eu só somar, eu tenho 30 verduras. 30 compraram verduras. Aí, 20 compraram frutas. E verduras e frutas, 15 compraram verduras e frutas. Bom, se eu só somar, o que vai acontecer? 30 mais 20 dá 50. 50 mais 15, 65. Espera aí. Mas só foram 46 pessoas às feiras? Então tem alguma coisa errada nessa soma? O que está errado? Ele fala tanto frutas quanto verduras, então aqui eu estou contando duas vezes as mesmas pessoas, porque eu estou contando aquelas que já compraram verduras e aquelas que já compraram frutas. Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Esses conjuntos, eles não são separados. Eles têm algo em comum.
certo? O coraçãozinho aqui, eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? Ó, aqui eu tenho o conjunto das verduras, de quem comprou verdura. Eu vou ter o conjunto de quem comprou frutas, mas eu tenho também pessoas que compraram tanto frutas quanto verduras. Então eu vou ter isso aqui, ó. Estão vendo? Deixa eu passar a caneta para ficar mais forte. Verduras, frutas, verduras, frutas. Bom, primeiro vamos começar a preencher esse diagrama pelo que eles têm em comum. O que eles têm em comum? Eles têm em comum 15 pessoas. Então, vou colocar o 15 aqui, ó. Que comprou tanto fruta quanto verdura. Bom, se eu coloquei 15 aqui, eu vou completar com o que está faltando. Verduras, 30 pessoas compraram verduras. Espera aí, mas isso aqui já tem 15. Então aqui, vou completar 15 com 15, 30. 20 pessoas compraram frutas. Bom, então aqui eu já tenho 15. Então aqui eu vou completar com 5. E aqui eu tenho o total. Quem comprou só verdura, quem comprou só fruta e quem comprou uma ou outra. Ou comprou as duas, né? Tanto verdura quanto fruta. Vou somar, agora eu vou somar 15 mais 15, 30. Mais 5, 35. Então, o total de pessoas que fizeram alguma compra na feira foram de 35. Como que eu vou fazer isso direto, professor? Se precisar fazer esse desenho, vamos pensar. O que eu fiz aqui, ó? Eu não tirei 15 daqui? Tirei 15? Então, eu vou tirar 15 na hora que eu for fazer a soma. 30 mais 20, 30 mais 20, 30 e 20, 50. Menos 15, que são as pessoas que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, isso dá 35. Simbolicamente, matematicamente falando, seria isso, ó. A união de V mais F, como os conjuntos não são distintos, eles têm algo em comum, eu vou pegar a quantidade do conjunto V mais a quantidade do conjunto F, 30 e 20, menos a quantidade do que eles têm em comum. Que esse símbolo aqui, a intersecção, significa o que tem em comum. Teoria dos conjuntos lá do primeiro colegial. Isso aqui é o princípio aditivo. Somar elementos de um conjunto, ou disjuntos, separados, ou que tem algo em comum. Certo? Como aqui não tem nada em comum, se eu subtraísse alguma coisa, seria zero. Então, continuaria dando 67. Princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é o princípio fundamental da contagem. É você verificar as possibilidades das combinações de elementos de determinados conjuntos, usando a multiplicação. Como assim, professor? Vamos pegar o exemplo aqui. No livro de vocês, na página 121 ou 120, análise combinatória, tem alguns exemplos bem claros e legais, inclusive até com desenhos aqui, para a gente verificar isso. Tá? Eu vou fazer um relacionado ao que eu já trabalhei aqui, mas dê uma olhada no livro de vocês, que está bem simples a explicação. Tudo bem? Ó, se vocês perceberem, tem uma multiplicação aqui. Ó. Então, vamos lá. Zélia foi à feira e comprou alface, chicória, espinafre, cenoura e pepino. Resolveu fazer uma salada uma salada que tivesse um único tipo de verdura e um único tipo de legume. Legume ou que não é verdura, né? Quantas e quais são as saladas que ela pode fazer com o que comprou na feira? Bom, em vez de começar pelas quantas, vou começar pelas quais. Então vamos montar aqui as possíveis saladas. Então ela tem alface, ser mais rápido, né? Chicória, espinafre. Essas são as verduras. Aqui ela tem cenoura e pepino. Essas são as não verduras.
caso eu chamei de legumes. Então vamos montar nossas saladas. Digamos que ela escolha alface como verdura. Ela pode escolher cenoura ou pepino para completar a salada. Um ou outro. Não pode ser os dois porque é um tipo de cada um, né? Um único tipo de cada um. Vou fazer a caneta para ficar mais fácil. Então ela pode escolher alface. Da alface ela escolhe a cenoura ou escolhe o pepino. Aí ela pode escolher a chicória, que é uma verdura. Aí ela pode escolher chicória com cenoura ou chicória com pepino. Ela pode escolher o espinafre, que é a verdura, espinafre com cenoura ou espinafre com pepino. Não tem como fazer outro agrupamento, né? Certo? Porque ela já escolheu todas as 3 verduras possíveis e as possibilidades de fazer conjunto com os legumes. Olha o que eu falei, possibilidades. Quantas saladas são possíveis? 6. 2 para alface, 2 para chicória, 2 para espinafre. Então, total, 6 saladas. Professor, e quais são elas? Só completar aqui. AC, AP, CC, CP, EC e IP, abreviadamente. O que eu fiz aqui foi verificar quais são as saladas. Quando eu fiz isso daqui, eu fiz o que nós chamamos de árvore das possibilidades. Né? Eu pego o primeiro evento, o que tem que acontecer, e vejo quais são os agrupamentos que eu posso fazer com os outros eventos. Qual evento? O primeiro evento tem que ser uma verdura. O segundo evento tem que ser um legume. A matemática chama evento aquilo que tem que acontecer. A gente vai trabalhar muito isso de evento porque a gente vai trabalhar com probabilidade. E por que chama árvore das possibilidades? Olha só. Se eu pensar desse jeito, se eu tivesse que escolher mais alguma coisa aqui, ia ficar aumentando assim, criando uma árvore com galhos. Por isso chama árvore das possibilidades. Como é que eu só tenho 2 escolhas a fazer, então ficou só esses 2 galhos aqui, tá? Mas como fazer isso sem precisar fazer essa árvore? Imagina que eu tenho que escolher 20 coisas, né? No exemplo lá, o rapaz tem que escolher entre bermuda e blusa. Mas de repente tem que escolher entre bermuda, blusa, sapato. Se for uma menina, bermuda, blusa, sapato, laço, etc, etc. Então, vai ter muitas escolhas a ser feita. Se eu ficar fazendo árvore de possibilidades aqui, eu vou copiar todo o caderno aqui, né, toda a folha, e não vou conseguir às vezes. Mas olha só, se eu pensar assim, vamos montar a salada. Um recipiente, eu vou colocar a verdura. No outro, eu vou colocar o legume e eu misturo os 2. Quantas são as possibilidades de escolha para a verdura? Quantas verduras que a gente pode escolher? Eu posso escolher qualquer uma das 3. Legumes. Quantos são os legumes que eu posso escolher? Eu vou escolher um de cada vez, mas quantas são as possibilidades? 2. Então aqui, possibilidades. Não é que eu escolhi as 3. São as possibilidades de escolha. Possibilidades de escolha. Se eu multiplicar 3 vezes 2, quanto que eu tenho? 6. Princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. 3 vezes 2, 6. E aí fica fácil, certo? Então aqui eu coloco quantas são as possibilidades de escolha para o primeiro evento, quantas são as possibilidades do segundo evento, se tivesse mais um terceiro, quantas são, e para ter a totalidade das possibilidades de agrupamentos possíveis, eu multiplico essas possibilidades. Por isso que chama princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Não vou precisar ficar contando aqui, basta multiplicar, tá? Então vimos princípio aditivo, princípio multiplicativo,
Na próxima aula a gente vai ver arranjo, combinações, permutações. Ok? Obrigado.